Noite infeliz, capítulo 25. O jovem oficial romano sabia reconhecer uma oportunidade quando via uma. Era um de seus dons, o dom de ser capaz de sentar, observar e esperar, deixar que os outros colhessem os frutos mais baixos até que a oportunidade certa e amadurecida se apresentasse. O dom de saber quando ser agressivo. E, quando a agressividade não fosse o suficiente, de saber quando ser implacável. Essa autodisciplina, por si só, já era uma habilidade especial, mas, combinada com ambição pura, tornava-se algo único, uma arma, que testemunhou uma das ascensões de oficiais ao longo da hierarquia militar mais rápidas da história de Roma. Passou de tenente a capitão e assim por diante, até que se tornou comandante aos 22 anos. A maioria dos recrutas sob seu comando eram mais velhos do que ele, mas isso não o incomodava. Estava confortável no poder. Tinha nascido para isso. Ele marchou pelo corredor central do palácio do imperador, ladeado por 2 tenentes. As solas da sandália batiam no piso de mármore. Os capacetes estavam firmemente pressionados no quadril. Espadas sacudiam junto à lateral de seus corpos. Em uma das mãos, o jovem oficial trazia a carta que lhe havia sido entregue por um cavaleiro do Oriente naquela mesma manhã. Uma carta com o selo do rei da Judéia. E na carta havia um daqueles frutos maduros. O rapaz soubera disso no exato instante em que a lera. Um fruto pelo qual valia a pena brigar. Ali estava a chance de pegar alguém chamado de Fantasma da Antioquia, uma praga medíocre que não poupara dor de cabeça ao exército romano durante a última década. Mais importante, ali estava uma chance de impressionar ainda mais seu amado imperador e assegurar ainda mais o seu futuro. Ele se tornaria general, é claro, não havia dúvida. E no ritmo em que estava, antes de completar 30 anos. E depois disso, senador, quem sabe, ou governador de alguma província. Mas esses frutos ainda estavam amadurecendo na videira. Ele os colheria no devido tempo. O jovem oficial se aproximou das grandes portas duplas ao final do corredor. Cada uma delas alcançando 20 metros de altura, revestidas de prata e decoradas com detalhes em ouro. Uma águia dourada, símbolo do poderio militar de Roma, dominava os adornos, asas estendidas, abrangendo toda a largura das portas fechadas. O oficial e seus tenentes saudavam os guardas que estavam ao lado dela. Os guardas os cumprimentaram de volta e se afastaram, prontos para abrir as portas para a sala do trono. Mas o oficial ergueu a mão. Ainda não. Ele parou por um instante, respirou fundo, se compôs. Queria que sua entrada fizesse diferença. Afinal, estava prestes a pedir ao governante do mundo para declarar guerra a um bebê e a um ladrão. Quando se sentiu suficientemente pronto, o jovem oficial disse a um dos seus guardas: "Diga ao imperador que Pôncio Pilatos está aqui para vê-lo." Augusto César era o ser humano mais poderoso que já havia respirado na face da terra, embora fosse apenas humano no sentido mais estrito da palavra. Para seus súditos, ele era um deus. Isso se refletia na forma como eles o reverenciavam. Temiam e adoravam a sua imagem, fosse estampada na face de uma moeda de ouro ou esculpida em mármore.
Estava na casa dos 60 anos, 2 vezes a expectativa média de vida. Mas tinha envelhecido graciosamente e ainda projetava uma grandiosa imagem de poder, mesmo grisalho. O próprio nome que seus súditos lhe haviam concedido, Augusto, significava o ilustre e, quando ele aparecia em público, o protocolo exigia que fosse apresentado com uma série de títulos, que incluíam aquele que está além do alcance dos deuses, aquele diante do qual todos os reis se ajoelham, diante do qual até mesmo as montanhas baixam a cabeça. Seu reino se estendia por todos os cantos do mundo conhecido, desde a Espanha, no oeste, até a Síria, a leste, da ponta da África, abaixo, até a Gália setentrional, acima. A seu comando estava o maior exército e a maior marinha que o mundo já conhecera. Os soldados mais bem preparados, com o melhor armamento que os impostos coletivos pelo uso da terra poderiam comprar. Mas todo esse poder não era nada sem visão. Fora a falta de visão que condenara seu tio, Júlio. Apesar de todas as proezas de suas forças armadas, de toda a sua genialidade estratégica, faltara visão a Júlio César. O destino havia colocado o mundo na palma de sua mão, mas ele não fora homem o suficiente para fechar o punho em torno dele, para tomar tudo para si. Ele tentara ser um homem do povo, tentara compartilhar o poder com o Senado e, por causa de suas preocupações, fora esfaqueado 23 vezes pelos próprios senadores a quem recorrera, apunhalado pelas costas enquanto escorregava no próprio sangue, tentando fugir. Deixado para apodrecer nos degraus do Senado por 3 horas antes que alguém sequer se preocupasse em cobrir seu corpo. Esse fora o prêmio por ser um homem do povo. E pensar que ele poderia ter interrompido tudo aquilo se apenas estivesse disposto a usar a arma. O mundo sabia que Júlio César havia transformado Roma de república em império. Sabia que ele era um orador e um general habilidoso. Mas, mesmo entre os mais próximos, apenas uns poucos, incluindo seu amado sobrinho Augusto, sabiam qual era o segredo por trás de seu poder. A arma que havia lhe dado confiança necessária para marchar sobre Roma e tomar o império para si mesmo. Os feiticeiros. Júlio possuía tal arma desde sua conquista da Gália, mas não a roubara de outro governante nem a construíra ele mesmo. Ele a possuía porque a arma o escolhera. Como Júlio explicou em uma carta ao general e confidente Pompeu. A campanha estava indo mal. Os gauleses nos fizeram bater em retirada. Certa noite, durante uma reunião com meus oficiais, os guardas apresentaram um visitante. Um homem baixo e franzino, usando uma túnica preta, e barba grisalha, olhos encovados e careca. Parecia ter uns 50 anos, embora andasse com o cajado de madeira de um homem muito mais velho com uma serpente de bronze enrolada na ponta. Estava evidente que era algum tipo de sacerdote, embora eu nunca tivesse visto um com tal aparência. Sua pele estava coberta de desenhos estranhos, pintados com tinta preta, e seus braços tinham muitas cicatrizes de queimadura, velhas e novas. Eu tive um presságio de que o nome César deverá ecoar ao longo dos tempos, disse ele, que ele deverá ser adorado como os deuses o são. E venho oferecer meus talentos, minha lealdade e proteção.
Em troca, peço apenas uma parte modesta de seu espólio. E por que eu preciso da proteção de um sacerdote? Perguntei. Tenho 4 legiões sob meu comando. Por que, disse ele, com todas as suas legiões, ainda assim você se encontra à beira da derrota, expulso por fazendeiros armados apenas com paus e pedras. Meus oficiais se levantaram e sacaram suas espadas. Falar com um general naquele tom era impensável, punível com a morte. Você é louco? Perguntei. Um estranho sorriso surgiu no rosto do sacerdote, como se tivesse intencionado tal reação, como se quisesse que eu lhe fizesse aquela pergunta. Sou feiticeiro, respondeu ele. Os feiticeiros eram um antigo culto, mestres de uma magia que praticamente desaparecera da face da terra. Chegaram ao poder na Idade das Escrituras, quando anjos e demônios místicos andavam lado a lado com homens, quando as batalhas do céu e do inferno eram travadas nas planícies da Galileia e nas colinas de Hébron. O mundo era muito diferente. O tempo mal havia começado, e os deuses ainda se misturavam livremente com os homens, seja com um dos muitos deuses do Monte Olimpo, ou com o Deus solitário de Abraão. E, embora a maioria dos homens vivesse sob o medo e a reverência dos deuses, uns poucos tentavam buscar tal poder para si próprios. Em seu auge, chegaram aos milhares, escondidos em mosteiros, estudando as forças superiores que os homens comuns temiam, as forças das trevas, aprendendo a controlá-las, dominá-las, explorá-las. Dizia-se que um feiticeiro era capaz de invocar o fogo no ar, transformar estátuas em homens vivos e homens vivos em pedra. Dizia-se que eram capazes de ver coisas que ainda não tinham acontecido e influenciar os pensamentos de homens do outro lado do mundo. Por milhares de anos, foram tratados como deuses vivos, reverenciados, temidos e raramente vistos fora das paredes de seus mosteiros. Mas, ao longo dos séculos, a Idade dos Milagres deu lugar à Idade do Homem, e os feiticeiros acabaram por diminuir em número, até que, mais de 10.000 anos depois de o primeiro homem se auto-intitular feiticeiro, só restava um, vagando em um mundo governado não apenas pelos deuses, mas também pelos romanos. O último de sua linhagem, o portador de um dom esquecido que não tinha mais uso. Mas Júlio César encontrou uma utilidade para ele. Com o último dos feiticeiros a seu lado, ele conduziu uma reviravolta na campanha da Gália. E, ao terminar, voltou-se contra seus aliados e tomou toda a glória de Roma para si. Como um imperador, Júlio aprendeu a confiar na habilidade sombria do sacerdote de ver o futuro, em sua capacidade de desvendar os segredos de um inimigo a partir de uma espécie de meditação profunda, de convocar a natureza para ajudar Roma, evocar o vento e os relâmpagos para expulsar exércitos circundantes e ordenar aos animais que traíssem seus mestres. Até mesmo invadir as mentes dos senadores e influenciar seus votos. Com o feiticeiro ao seu lado, Júlio fora elevado de general a Deus. Mas, com o tempo, ele começou a temer sua arma secreta. Em outra carta a Pompeu, ele escreveu: existe algo de sombrio em torno dele, que me enerva. Se ele é capaz de ler os pensamentos dos outros, o que o impede de ler os meus? Se pode evocar relâmpago dos céus, o que o impede de usá-los para me derrotar?
Qual é a vantagem de se ter uma arma que não se pode utilizar sem medo? Paranoico, César expulsou sua arma do Império em 44 a.C. Antes de se retirar para o exílio, no entanto, o feiticeiro lhe deu um último conselho. Os idos de março, disse. Cuidado com os idos de março. César ignorou o aviso. E naquele mesmo ano, no 15º dia do 3º mês, foi esfaqueado no chão do Senado. No fim das contas, tivera medo demais para empunhar a arma que sozinha procurara por ele. Fora fraco. Mas aquela era uma fraqueza que Augusto não compartilhava. Ao saber do assassinato do seu tio, convocara imediatamente o feiticeiro e exigira sua lealdade. Aos poucos, deliberadamente, ele consolidou seu poder no império, usando a percepção e a influência do sacerdote para lutar contra seu rival, Marco Antônio, e a prostituta egípcia, Cleópatra. Usando o poder do feiticeiro para vencê-los, até que, humilhados, não tivessem outra escolha a não ser tirar suas próprias vidas. E, para ter certeza de que não haveria nenhum outro desafio à sua supremacia, Augusto ordenou que seus filhos fossem condenados à morte. Com visão e astúcia, ele tinha sido bem-sucedido no ponto em que seu tio havia falhado. Tomara toda a glória de Roma para si próprio. E, enquanto o feiticeiro permanecesse preso em Roma, Augusto César sabia que o império nunca cairia. Mas tudo isso estava no passado agora, e o passado era o lugar das mentes pequenas. O futuro acabara de entrar na sala do trono de Augusto. Ali estava Pôncio Pilatos, ajoelhando-se diante dele, a cabeça baixada, refletida no mármore polido de seu piso. Meu belo Pilatos, meu amado e leal Pilatos, trazendo o pedido de um rei velho, doente e traidor. Herodes, o Grande, um nome que sempre provocara o escárnio de Augusto, antes mesmo de ele se tornar senhor do mundo. O que esse grande homem era além de um servo de Roma? Um torturador de seu próprio povo e assassino de seus próprios filhos? Sim, Augusto condenara crianças à morte, mas eram filhos de seus inimigos. Assassinar seus próprios filhos era uma barbaridade. Ele ouviu a mensagem que Pilatos viera transmitir. Algo sobre um bebê, uma profecia, alguém chamado Fantasma da Antioquia. Quando Pilatos terminou, Augusto pensou por um momento, então disse: Ele quer que eu mande um exército cruzar os mares para matar uma criança? O fantasma da Antioquia é o verdadeiro prêmio, César. Ele roubou riquezas incalculáveis de vossas províncias. Matou um número incalculável de vossos homens. Se nós... Augusto ergueu a mão. Pare. Você disse que o povo da Judéia acha que esse fantasma já está morto, não é? Sim, César. Pilatos, qual é a vantagem de se matar um homem que já está morto? Que glória Roma pode tirar disso? Pilatos não pôde deixar de sorrir. Conhecia tão bem seu imperador. Após uma pausa para criar efeito, ele proferiu a frase que cuidadosamente formulara em seu caminho para o palácio. A frase que sabia que teria que pronunciar após ser desafiado. Com todo respeito, César, isso é menos sobre a glória de Roma e muito mais sobre enviar uma mensagem ao rei da Judéia. Augusto se ajeitou em seu trono, refletindo. Não gostava da ideia de criar tanta confusão em torno de um ladrão e de um bebê.
Mas Pilatos está certo. Existe aí uma oportunidade. Muito bem, disse Augusto. Vou pegar essa criança e esse ladrão de Herodes. Mas não porque ele me pediu, nem porque eles violaram as leis de Roma. Vou pegá-los porque Herodes não é capaz de fazê-lo. E fazendo isso, vou lembrar ao nosso amigo doente o quão pequeno ele realmente é. Um imperador comum teria enviado algumas tropas e deixado por isso mesmo. Mas Augusto não tinha interesse em ser comum. Faria mais do que enviar tropas. Faria uma verdadeira demonstração de seu poder. Faria aquele rei fantoche da Judéia tremer de medo da morte. Enviaria o feiticeiro.